Graça e paz a todos. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Glória a Deus pela sua vida, por estar aqui. Meus irmãos, o título da mensagem hoje é: A Bíblia proíbe de mulher ser pastora? Eu convido a você a ficar até o final. Esse vídeo vai ser muito esclarecedor, porque assim como eu tive dúvidas lendo esse versículo, um dos versículos na Bíblia, eu quero te convidar a ficar aqui e também, se você tiver alguma dúvida, você vai ter esclarecimento dentro da palavra de Deus, assim como eu tive. Mas antes eu quero convidar você que chegou hoje pela primeira vez a estar fazendo parte junto conosco. É fácil, rápido, gratuito. É só clicar aí na palavra inscreva-se, ativar o sininho na opção todas para estar recebendo as próximas mensagens. E não esquece seu like, seu joinha. É muito importante para esta palavra, esta mensagem estar alcançando e abençoando outras vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero falar sobre esse versículo. É um versículo que o apóstolo Paulo escreveu e assim como eu também tive dúvida. Quando eu li esse versículo eu fiquei assim. Aí eu pensei, vou pesquisar, porque nós temos que ler, não ler só um versículo e tirar nossas conclusões. Nós temos que ler e pesquisar sobre ele e ler outros versículos para entendermos. E é o que eu vim aqui trazer, esse esclarecimento, porque eu creio que se alguém, muitas pessoas já me perguntaram sobre esse versículo, eu também, a gente conversando sobre a palavra de Deus, eu esclareci e creio que de repente alguém pode ter lido e também ficado assim meio confuso, meia confusa. O versículo se encontra em 1 Coríntios 14, versículo 34, que diz: Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Então, esse versículo ele é bem claro, né? Ele diz para mantermos em silêncio, ficarmos em silêncio nas igrejas. E se você não pesquisar, não for mais a fundo, você vai achar que mulher não pode falar na igreja. Mulher não pode ter um cargo, mulher não pode dirigir algo dentro da igreja e assim por diante. Então eu fiz umas anotações aqui porque para não esquecer. Para a honra e glória de Deus, minha mente está maravilhosa. Vamos declarar, minha mente está saudável, está maravilhosa. Lembra de tudo, pela fé, pela fé. Nós temos que declarar o que a gente quer para a nossa vida. Mas mesmo assim, minha mente está linda, está muito saudável, lembro de tudo. Mesmo assim, eu anotei para não falhar. Tô brincando, meus irmãos. Então vamos lá. Então vamos conferir, como eu já conferi, né, em 1 Coríntios 14, 34, o apóstolo Paulo escreveu que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Muita gente usa esse versículo para dizer que mulher não pode ensinar nem liderar. Mas será mesmo isso que a Bíblia nos ensina? Vamos pesquisar. Ou estamos arrancando palavras do contexto? A verdade é que o apóstolo Paulo estava corrigindo a bagunça nos cultos. Naquela época, muitas mulheres sem instruções interrompiam os ensinamentos no meio do culto, com perguntas causando confusão. Agora vem o detalhe que quase ninguém fala. O próprio apóstolo Paulo elogiou, reconheceu e recomendou mulheres líderes na igreja. Em Atos 18, 26, depois vocês podem conferir aí na sua Bíblia, Priscila ensinou Apolo, um dos maiores pregadores do seu tempo.
Em Romanos 16:3, Priscila é citada como líder de uma igreja, junto com Áquila. Em Romanos 16, Febe é apresentada como diaconisa e líder espiritual. E Júnia foi chamado de notável entre os apóstolos. Meus irmãos, se Paulo realmente achasse que mulher não podia liderar, ele nunca teria recomendado essas mulheres. Pensa, né? Vamos pensar junto. Se alguém te disser que mulher tem que ficar calada na igreja, pergunta para essa pessoa se realmente ela conhece o contexto. Porque, meus irmãos, não é... Você ler um versículo e tirar conclusões não é suficiente. Quando eu li esse versículo, eu também fiquei um pouco em dúvida, mas eu fui pesquisar, fui ler mais sobre o apóstolo Paulo e deu para entender. Nós não podemos a gente tem que ler o texto todo, não podemos, né, tirar conclusões por um versículo, nós não podemos tirar conclusões. Foi o que eu fiz. Eu fui pesquisar, que a Bíblia tem resposta para tudo, sabemos disso, e vi que não é nada do que eu pensei, e muitas pessoas de repente pensam, porque se ler só um versículo, esse versículo está dizendo claramente para a mulher ficar calada. Então a gente, se não pesquisar, não ler outros, vamos achar que é proibido, né, a gente falar. E todos nós temos a obrigação, nós temos que fazer o ide do Senhor. Isso aí é bíblico. Eu sei que cada um tem o seu dom, cada um exerce, né, o seu dom, mas é para todos. Você falar de Jesus, você não precisa ser pastor, você não precisa ser pastora. Às vezes a gente fica assim, poxa, eu sei tão pouco, mas o seu pouco vai ajudar tanto aquele que não sabe nada. O seu pouco sendo verdadeiro, nada, né? A gente não pode inventar coisa, não pode também ler uma coisa e falar outra, não podemos tirar, sermos precipitados e tirar conclusões da maneira que a gente acha, da maneira que a gente pensa. Não podemos ensinar errado. Qualquer dúvida, a Bíblia, ela tem resposta para tudo, ela nos ensina. Então a gente, quando tiver certeza, aí a gente passa para as pessoas. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a cada um que ficou até aqui comigo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo todos. E gratidão, sou muito grata a cada um de vocês, gratidão a Deus pela oportunidade. Eu sempre que eu posso, não só aqui conversando, sempre que eu tenho oportunidade, eu amo falar da palavra do Senhor. Sei que sei tão pouquinho, muito pouquinho, mas eu estou me esforçando a aprender mais e mais. E peço sempre a direção do Senhor. Eu não quero falar por mim, que o Espírito Santo, né, vem estar... É o que eu desejo, que o Espírito Santo venha estar falando em cada coração, dirigindo, né, sempre para o caminho certo. E é isso. Gratidão, gratidão. Amém? Eu desejo que todos tenham uma semana muito, muito abençoada. Que o Senhor venha surpreender a cada um em nome de Jesus. Já passei do meu tempo, que eu não gostaria que chegasse a esse tempo. Gostaria que fosse menos. Tá? Um grande abraço e até a próxima palavra, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Glória a Deus.